Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello, professora de Escola Bíblica Dominical. Estarei comentando a lição de número 2. Sobre o tema, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Estamos estudando, sob orientação das casas publicadoras, as lições sobre o tema, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista dessa lição é o pastor Douglas Batista. E a lição de número 2, com o tema A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, tem como texto áureo a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática nos diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. E a leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 3, 4, 9 ao 14. Vamos à leitura. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Este é o texto base para a leitura para a lição de número 2. O objetivo geral é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas a Cristo Jesus, concedidas por Cristo Jesus. Os objetivos específicos são 3. 1. Refletir a respeito da nova posição em Cristo. 2. Evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. 3. Explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação. Então, estes daqui são os objetivos da nossa lição de número 2. Eu, antes de iniciar os comentários, gostaria de pedir que você se inscreva no meu canal, porque assim que eu postar novo conteúdo, você já será avisado. E também, se você gostou, que você compartilhe com seus amigos. Amém? Então vamos ao comentário da nossa lição. A introdução diz assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Todas as vezes que nós entramos em contato com a palavra de Deus, que entendemos os propósitos de Deus para nós e a revelação
registrada ali, contida ali, nós precisamos primeiramente louvar o nosso Deus. E é isso que o apóstolo Paulo faz, iniciando ali, logo após a apresentação inicial ali, a saudação. Ele inicia se apresentando como autor da carta, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele diz para quem esta carta foi escrita, que é os santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, e ali ele cumprimenta os irmãos. O próximo passo de Paulo é iniciar com o que eles chamam, os estudiosos chamam de doxologia. A doxologia, ela vem da palavra doxa, que significa glória, mais logia, palavra, que seria uma forma de louvar a Deus, de exaltá-lo com palavras elogiosas. Nosso Deus, ele precisa ser louvado em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor, que trouxe tão grandes revelações a Paulo. Paulo estava preso ali em Roma, e é ali dentro, provavelmente no ano de 60 a 62 depois de Cristo, que ele escreve esta carta aos Efésios e mais 3, Colossenses, Filipenses e Filemon. Parece-me que todas elas foram, exceto a Filipenses, Colossenses, Filemon e Efésios foram entregues na mesma época, as mesmas pessoas que levaram as outras. Então é por isso também que eles falam que é uma carta circular, que essa carta ela passou por toda a Ásia ali, e todos receberam. E agora nós, ficou registrado aqui na palavra de Deus, dentro do Novo Testamento, e é para nós. Então, a primeira coisa, diante de uma revelação de Deus, é louvarmos o seu santo nome. E é assim que Paulo começa. Ele começa engrandecendo a Deus. Bendito, ele diz, bendito, digno de louvor. Digno de louvor é o nosso Deus. Nós vemos também no versículo 6, ele fala para louvor e glória da sua graça. No versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Paulo está sempre ali lembrando, louvando o Senhor e lembrando a nós que essas bênçãos e a nossa chegada a Cristo é para louvor e glória do nosso Deus. Louvado seja Deus. E ele ainda faz menção à Trindade nessas passagens. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são relatados aqui. No capítulo 1, versículos 3 e 6, ele fala sobre o Pai, que decide redimir pessoas para si próprio. No versículo 7 ao 12 do mesmo capítulo 1, ele fala do Filho, do preço da sua morte sacrificial, que ele também é o Redentor e que nós, a igreja eleita, estamos nele, estamos em Cristo. E ele fala também, faz menção ao Espírito Santo no capítulo 3 ao versículo 14, como aquele que é a presença viva da obra de Cristo, a sua igreja, e também traz essas experiências a nós. Está registrado no versículos 13 e 14. Pai, Filho e Espírito Santo são mencionados nessa carta aqui de Paulo, nesses primeiros capítulos que nós vamos estar tratando. Aquele o qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade. Então ele inicia aqui louvando o nome do Senhor. Após esse início de tributo aqui a Deus, ele elenca as bênçãos espirituais que está no subtópico 2. Vamos a elas? Obviamente que as bênçãos, ele inicia aqui o autor da nossa lição, são bênçãos espirituais, não materiais, mas proveniente dos lugares celestiais. Este é o lugar aonde está a igreja de Cristo, lugares celestiais. Nós estamos num patamar diferente e essas bênçãos, elas são espirituais porque elas estão elencadas neste patamar.
regiões celestiais em Cristo. Nesta nova posição, o homem agora ele tem um dono, ele tem agora bênçãos e promessas feitas a ele através do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui a primeira, está no versículo 4: Deus nos elege para sermos santos. Os santos que já estão em Cristo podem agora se aproximar através dele e adentrar ao lugar santíssimo. Então essa eleição para sermos santos nos traz aproximação com o nosso Deus. O nosso Deus, ele é santo e sem estar em Cristo, homem nenhum pode se aproximar dele. Então essa eleição, ela faz em Cristo, ela faz nos aproximar dele. No versículo 5 diz: predestinou-nos para sermos filhos. Antes nós éramos criaturas. Por meio de Cristo fomos feitos filhos de Deus. No versículo 6 diz, 5, nos fez agradáveis para si. Então o homem só se torna agradável a Deus estando em Cristo. Se não estivermos em Cristo, nós não podemos agradar a Deus. A palavra de Deus diz que a nossa fé agrada a Deus. E nós nos aproximamos de Cristo também por fé. O versículo 7 diz que fomos remidos por meio do sangue de Cristo. Nós fomos perdoados, nós fomos absolvidos. Aquela dívida que havia contra nós, aquela cédula que havia contra nós, ela foi cravada na cruz. Cristo cumpriu todos os rituais, todos os cerimoniais que nos purifica do nosso pecado. E ele continua diante de Deus intercedendo por sua igreja. Olha como é grandioso essa bênção. Nós entendermos isso. É motivo para nós estarmos louvando a Deus mais uma vez. Ele também acolheu-nos por sua vontade redentora. O plano de salvação partiu de Deus para chegar a nós. Não fomos nós que escolhemos Deus. Ele nos escolheu primeiro. Não fomos nós que o amamos. Ele nos amou primeiro. E como ele é amor e nós nos achegamos a Cristo, nos achegamos a ele por meio de Cristo, nós o amamos. Porque o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações. Tudo em nós, tudo no crente, ele vem de Deus. São bênçãos espirituais a nós. Revelou-nos a palavra da verdade. Foi através desta palavra que nós nos achegamos a Deus. O Espírito Santo nos convencendo que era necessário nós procurarmos o Redentor, porque estávamos em dívida com Ele. Então, esta palavra ela foi revelada a nós. O Espírito Santo nos convenceu. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. No ato de salvação, acontece ali a regeneração, a nova criatura. Quando ele encontra esta salvação, o Espírito Santo, ele vem morar em nós. Então, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E ainda garantiu a validade dessa promessa. A garantia dessa promessa está no versículo 14, que diz: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo em nós é o que valida esta promessa. Olha a importância de nós mantermos a nossa comunhão com o nosso Deus. Amém? Selados com o Espírito Santo da promessa e ele ainda estando em nós, garantindo, validando esta promessa. No tópico 3 diz a nova condição. E ali ele inicia com a expressão em Cristo. Em Cristo, todas estas bênçãos,
elas fazem parte da vida do crente. E estando em Cristo, nós estamos redimidos. Essas bênçãos espirituais, elas só são possíveis na minha vida e na sua, essas que foram elencadas aqui no tópico 2, porque nós aceitamos Jesus. Porque agora nós estamos numa nova condição, e esta nova condição nos traz a garantia de todas essas bênçãos. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz, conforme Romanos, capítulo 5, versículo 8. Vamos fazer a leitura? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecador. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Em Cristo nós desfrutamos todos esses benefícios e ainda nos livramos da ira futura. Vamos retomar um pouquinho aqui o subtópico 3, a nova condição, e aí fala na condição em Cristo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre esse termo em Cristo. Ele ocorre nas epístolas paulinas 164 vezes, e dentro destes versículos que nós estamos estudando do capítulo 1, ele ocorre 10 vezes. Não a expressão em Cristo, mas dando o mesmo significado. Os termos em Cristo, ou nele, no Senhor, em quem. Então ocorrem 10 vezes. E 2 Coríntios 5:17, ele associa o estar em Cristo como uma nova vida espiritual, em Cristo. Vamos fazer a leitura? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, estar em Cristo é estar em uma nova vida, em uma nova condição, seguindo novas regras. E é neste contexto que Paulo traz as revelações aqui nesta carta aos Efésios. O subtópico 2 trata do tema uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. O subtópico 1 traz por título a revelação do mistério. A palavra mistério, do grego mysterion, ocorre algumas vezes na escrita aos Efésios, para referir-se a alguma coisa previamente desconhecida, que estava oculta e agora foi revelada. Não quer dizer que era alguma coisa que não existia. Tanto é que nós sabemos que o projeto de Deus é desde antes da fundação do mundo, só que estava oculta e foi revelada a Paulo e aos cristãos ali daquela época. Então nós vemos esse uso da palavra mistério no capítulo 1, versículo 9, no capítulo 3, versículos 3, 4 e 9, no capítulo 5, versículo 32, no capítulo 6, versículo 19. Então esse mistério que estava oculto já foi revelado. Foi revelado a Paulo e ele deixa registrado aqui na carta aos Efésios. Na lição de número 9, nós vamos tratar só destas revelações que Paulo teve ali dentro, desse mistério revelado. É interessante também nós entendermos que estas revelações, esse mistério que estava oculto, diz respeito a decretos eternos de Deus, a sua vontade, a vontade de Deus. Tudo concernente ao plano de salvação foi vontade de Deus, planejado desde antes
da fundação do mundo. Esta vontade divina, o autor diz aqui, é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer, por amor e misericórdia. Beneplácito é conforme lhe agradou fazer. Então, tudo que está registrado aqui é a vontade de Deus. Não é vontade de homem, não é a vontade de Paulo, é a vontade de Deus. No subtópico 2, traz aqui a plenitude dos tempos. Se nós formos ler na palavra de Deus, diz assim, versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Veja que quando Paulo fala aqui congregar em Cristo, todas as coisas, não está relacionado só à salvação do homem. Em Cristo, todas as coisas, tudo que foi planejado por Deus, irá se concretizar. Nós vamos dizer que nós estamos no meio deste plano. Virá ainda outras dispensações ou outros acontecimentos que vai completar isso daqui. Já está tudo revelado? Está revelado. Mas tem coisas ainda para acontecer. E quando fala-se sobre a dispensação da plenitude dos tempos, o autor da nossa lição diz que esse tempo aqui está se referindo a quando se dará o pleno cumprimento do plano divino. É aquilo que eu falei. Nós não estamos já no finalmente, tem coisas ainda para acontecer. O autor diz que a dispensação da plenitude dos tempos deve ser identificada como a hora certa, onde toda a criação será como Deus a criou para ser. Nos projetos de Deus tem coisas ainda para acontecer, para a criação ser da maneira que Deus quer, perfeita, eterna e cumprindo a sua função pretendida de louvar o nome do Senhor. Nós fomos criados para louvor da glória de Deus e o projeto de Deus se converge nisso. A intenção final é essa e nós estamos caminhando e nós precisamos cuidar dessa tão grande salvação para mantermos a nossa salvação em Deus. O homem, ele está seguro. Tem a doutrina da segurança do crente. O crente está seguro, mas enquanto ele estiver em Cristo, é importante nós mantermos esta comunhão, orando, consagrando nossa vida, cultuando, estudando a palavra de Deus, mantendo comunhão com o nosso Deus. Que é o que ele diz aqui, o louvor da sua glória. Ele enfatiza que as bênçãos são destinadas não só a um povo. Olha o que ele diz aqui no versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Paulo estava se referindo a ele e aos judeus, em quem também vós estáis. E ali ele estava falando aos gentios, incluindo ali os dois povos, judeus e gentios. Toda a humanidade precisa de Deus, precisa atender a esse chamado, precisa estar ligado às verdades da palavra de Deus. Fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo para louvor da glória de Deus. Aqui já sinalizando também que ambos os povos, judeus e gentios, são herdeiros da promessa, que é o que nós vamos tratar em outra lição, e que também são a glória de Deus. O plano começa em Deus, como nós já falamos anteriormente, nos salvando ou oferecendo salvação,
e vai terminar no nosso louvor, sendo louvor da glória de Deus. O tópico 3 traz por tema o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Herança é aquilo que nós vamos herdar, a vida eterna com Deus e todas as bênçãos dos salvos, todas as bênçãos registradas aqui, e outras, temos mais bênçãos, será a nossa herança. E diz aqui no subtópico 3 que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O penhor é a garantia. Enquanto nós estivermos em Cristo e termos o Espírito Santo em nós, nós temos a garantia de que nós herdaremos todas estas promessas. Nos versos 13 e 14 da leitura bíblica em classe, na palavra de Deus, que é a base do nosso estudo, o Espírito Santo ele recebe 3 designações. Diz que ele é uma promessa, um selo e uma garantia. Vamos fazer a leitura? Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nesta frase aqui, diz que fomos selados, acontece um selo entre nós e Deus, porque temos o Espírito Santo, e ele é chamado aqui também como o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Trazendo aqui o termo garantia. Penhor e garantia é a mesma coisa. Ele é a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, da posse de Deus em nós, para louvor da sua glória. O Espírito Santo, como uma promessa, isso acontece ainda no Novo Testamento e também no Velho. No Novo Testamento está registrado em João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Eu não vou fazer a leitura para não estender muito. Capítulo 15, versículo 26. Capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 13. Atos, capítulo 1, versículo 4. Então, no Novo Testamento, estes são os textos que faz menção ao Espírito Santo como o Espírito Santo da promessa, aquilo que foi prometido a nós. Também era uma promessa do Antigo Testamento, conforme Isaías capítulo 32, 15, 44, 3 e Joel capítulo 2, versículo 28. Então, quando o crente se converte a Cristo, recebe o Espírito Santo e inicia aqui uma marca que nós temos um proprietário. Agora nós somos de Deus. Agora nós temos uma promessa, fomos marcados. Que também é essa ideia aqui do selo. O selo representa a obra redentora em nós, no momento da nossa conversão. O autor da nossa lição aqui ainda traz que o selo, nos tempos bíblicos, era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus. Você não pode ter dúvidas de que você pertence a Deus, porque o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em você. Lá no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, no versículo 9, traz o seguinte texto: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. As pessoas podem falar: eu tenho Deus no meu coração, eu não preciso aceitar Jesus, mas se não tiver o Espírito Santo, esse tal não é dele. E a pessoa só vai ter o Espírito Santo se ela aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. No versículo 15: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos,
pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo que está em você, ele testifica ao teu espírito que você tem dono, que você é de Deus. Este é o selo do Espírito Santo. A certeza que nós fomos marcados, nós somos de Deus, nós temos dono. Aos que concede o Espírito Santo, Deus identifica aqueles que pertencem a Cristo. E o outro é o penhor, que nós já falamos aqui, que é a garantia. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21, 22. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, vamos fazer a leitura? Versículos 1 e 2. Perdi aqui o texto. Versículo 21, 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aqui registrando o selo e o penhor, o selo como penhor. Então você está selado. Você tem o Espírito Santo de Deus e todas as promessas que Paulo diz aqui, todas essas bênçãos espirituais que Paulo relata aqui, pertencem a você. Tome posse em nome de Jesus. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Enquanto estivermos em Cristo, o Espírito Santo está em nós. E ele garante que todas essas promessas chegarão a nós. A conclusão diz, nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Louvado seja Deus, que nos alcançou e nos deu seu Filho, para que nós estejamos salvos na pessoa de Cristo e que o Espírito Santo esteja em nós. Aproximemos de Deus mais e mais nesses dias, fiquemos na dispensação do Senhor, vamos pedir a Ele as suas bênçãos sobre nossas vidas, os livramentos e entender os propósitos dele em tudo que nós estamos vivendo. Eu e você estamos no mundo e o que atinge a eles, atinge a nós também, a Igreja de Cristo. E nós precisamos entender o que o Senhor espera de nós. Amém? Deus te abençoe sua casa, abençoe a escola dominical a qual você pertença, a sua família, a sua igreja, no nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Deus abençoe.